Vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Pretendemos, através da natureza, da agricultura, de alguma forma, estreitarmos nosso relacionamento contigo. Agora pedimos que o Senhor retire da nossa mente todos os nossos cuidados e que o Teu Espírito fale a nós, impressione a nossa mente e o Senhor fique conosco aqui, converse com cada um de nós. Entregamos-nos em Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Bem, enquanto eles arrumam ali, assim, uma coisa é importante eu dizer. Talvez eu não traga novidade nenhuma para vocês. Todos vocês têm uma experienciazinha com a terra. Um pouco mais ou um pouco menos. Talvez um pouquinho menos ali, um pouco mais aqui. Mas como ele falou, é sempre bom ouvir alguma coisa diferente. Às vezes você não vai usar essa informação agora, mas no futuro, uma hora você vai lembrar, isso vai ser útil. Mas de qualquer forma, estamos partilhando todos da mesma ideia aqui, né? E a nossa ideia é passar um pouquinho do conhecimento técnico, prático, mais voltado para hortas, canteiros. Mas esses princípios da horta, dos canteiros, que se aplicam à terra, ao trato da terra, à luz, à água e os elementos todos que um canteiro precisa, eles são muito semelhantes do que uma horta grande numa propriedade rural comercial precisa, são muito semelhantes ao que o vasinho de um apartamento precisa também. Então, todos esses conceitos são bons, são interessantes, então vale a pena a gente ouvir e conversar um pouco. É importante nós entendermos que dá para a gente plantar vegetais, mesmo numa cidade grande, em qualquer situação que a gente se encontra. Você pode ter só um cantinho estreitinho do lado de um muro, ou ter calçadas, ou ter bastante terreno, pouco terreno, aonde você está é possível cultivar. Eu li no livro Heróis de Todas as Épocas que os valdenses eram um povo muito elaborativo e era incrível porque, mesmo sendo pressionado para viver nos Alpes suíços, montanhas íngremes, cheias de neve, gelo e rocha, qualquer pedacinho de terra de 1 palmo ou 2 que tinha entre as fendas das pedras, ali eles cultivavam e eles tiravam alimento e muita comida de lá. E as pessoas ficavam impressionadas como eles eram laborativos. Então nós nas cidades ou no campo onde estivermos, qualquer pedacinho de terra, ele pode dar alimento para nós. E dar alimento saudável, fresco. Imagina assim na hora de fazer um enxerto, um agrônomo, ele corta uma hastezinha de um tomate para fazer um enxerto. Vocês sabem como um tomate murcha rapidamente, um pé de tomate. E ele vai fazer um enxerto. Ele precisa fazer no mesmo instante que ele fez, porque aquele pezinho tem o frescor, está com a seiva ali, né? Se ele guardar isso para uma semana ou um dia fazer um enxerto, ele não serve mais. Então você já percebeu que uma verdura que você coloca na geladeira, uma couve, ela está verdinha, daqui a pouco ela está menos verde, menos verde, menos verde, depois ela está amarela? Então, quanto mais fresco o vegetal que você consumir, ou a fruta que você consumir, mais vida ele tem, mais saudável, mais vitaminas, ele perdeu menos vitaminas. Então é importante tirar as coisas da horta da casa e consumir, porque elas são boas e elas não terão agrotóxicos e têm os benefícios da saúde, do cultivo, o prazer, o bem-estar, a saúde mental, física, espiritual e tudo isso mais. E isso é muito importante para o corpo, para a mente e para o espírito. Plantar é uma educação integral, mente, corpo e espírito, né? Essa educação integral é o que nós precisamos. Bem, algumas pessoas plantam por quê? Plantar por quê? Tem hortas grandes que as pessoas plantam por profissão. É um meio indireto de sustento delas. Eu digo indireto porque o meio de sustento direto é o dinheiro que eles vão ganhar. Esse é o sustento. Por exemplo, se eu trabalho de médico, o meu meio direto de sobrevivência é o dinheiro, é o salário que eu ganho como médico. E o trabalho indireto que me provê o dinheiro é a medicina. O agricultor, lá em São Paulo, tem agricultores que trabalham por profissão,
tem grandes propriedades embaixo das linhas de transmissão, tem propriedades próprias, tem empresas. Nas cidades grandes tem lugares assim muito grandes e que se planta também. Dentro da cidade e na periferia da cidade. Eu não sei se é o seu caso, mas se um dia você for morar no interior, você pode fazer uma horta, uma horta profissional. E você pode vender brócolis, repolho, alface, tomate, pepino, vagens, milho verde, mandioca. Você pode escolher aqueles itens que têm melhor preço no mercado e fazer disso não só uma atividade de lazer, mas uma atividade profissional também. Outros fazem, que é o caso da gente que vive em cidades, ou em propriedades menores, a agricultura familiar, como o autossustento. A horta não objetiva venda, lucro, dinheiro para ganhar vida. A gente faz só para comer da horta. Então tem hortas ali em quintais ou então em propriedades rurais que se produz ali não para vender, mas para comer. E os benefícios, como eu falei, a saúde física, mental, espiritual, os alimentos sem agrotóxicos, isso é muito importante. Você pode ter hortas assim. Existem também hortas que não são de autossustento, nem são profissionais, que é mais ou menos as hortas que a gente pretende abordar aqui. São as hortinhas no quintal da casa, são nos apartamentos, nas varandas, até na propriedade rural, mas às vezes você mora numa propriedade rural, mas vive de outras coisas, tem uma outra profissão. Então, aí acho que a opção de uma pequena hortinha é mais para o exercício físico, o frescor mental, a relação espiritual. E aí me perguntam, horta é exercício físico? Os médicos, na maioria, dizem que não. Não é. Por quê? O conceito de horta que eles têm é aquelas pazinhas, aquelas coisinhas de vasos, luva na mão e tal. Mas se a sua horta ela pretende prover o sustento para casa e você está ali 2, 3, 4 horas por dia no enxadão, na enxada, capinando, com a pá, com o carrinho de mão, pingando, suando, sente fome, e aí é exercício físico, né? Agachar, quantas vezes você se agacha, é uma academia, certo? Então, mesmo que a sua horta seja pequenininha e você vá lá só para fazer uma higiene mental, procure agachar com uma certa ergonomia, pegar as coisas, fazer os seus movimentos o máximo que você puder e aproveite aquele momento para fazer o seu exercício ali também. Porque além de ser um método de autossustento, ela é um exercício físico e é um hobby também. O hobby são as hortas mais pequenininhas que você está ali só para passar o tempo, tirar o matinho, jogar uma aguinha. É tão gostoso jogar uma água nas plantas, não é? E aí as hortas são para só o hobby, mais para uma higiene mental mesmo, né? Todas elas são importantes e todas elas melhoram a nossa saúde física, a nossa saúde intelectual, o nosso humor, as nossas emoções e principalmente a nossa relação com Deus. Há algo de muito importante na terra, na atividade com a natureza, quando você vê as coisas crescendo, vê como elas funcionam, você é conectado com o Criador dessas coisas. Eu vou explorar melhor isso na palestra de sábado de manhã. E agora a gente vai mais para a parte técnica. Você que está aqui tem um pedacinho de terra lá, já falei então que melhora a nossa relação com Deus, nos tornando, recriando a nossa imagem e semelhança com Deus, certo? E nos ajuda a administrar melhor a natureza também. Bom, você então que tem um pedacinho de terra lá no seu quintal, na sua propriedade rural pequena ou na casa na cidade, está pensando, o que eu devo plantar? Bom, primeiro depende do espaço que você tem. Algumas pessoas falaram que só tem cimento, né? Outros, ela me disse que tem um lugar estreitinho, assim, mais ou menos dessa largura, com uns 3 metros de comprimento.
ele tem bastante espaço, você tem bastante espaço, muita gente tem bastante espaço aqui. Bom, o que plantar depende do espaço que você tem para cultivar. Se você tem mais ou menos de 1 a 10 metros quadrados, 10 metros quadrados, eu não sou bom em matemática, o que é metro quadrado? Imagina 1 metro de largura, assim, um canteiro, por 10 metros de comprimento. É um bom tamanho. Mas se você tem um tamanho desse para menos, procure plantar mais temperos e hortaliças pequenas. Por quê? Mandioca, quiabo, milho, abóbora, que não é alta, mas se espalha muito, ocupam muito espaço. Então, não perca tempo num espaço assim para obter só um tipo de planta ou 2 tipos de planta. Então, num espaço pequenininho, prefira os temperos, porque os temperos você usa pouco, então dá para ter bastante ali. Num canteiro desse dá para ter cebolinha, coentro, salsinha, hortelã, orégano. Dá para ter também outras hortaliças, você pode ter, mas as pequenas e de ciclo rápido. Rabanete, rúcula, um alface, porque essas plantas são menores, você vai ter mais diversidade nesse canteiro e elas dão retorno rápido. E os temperinhos, eles animam muito a gente porque você usa todo dia praticamente. Então, se plantar lá uma mandioca, você vai esperar 7 meses, 8 meses para ir colher. Isso não dá muito ânimo para você. Mas se você plantar os temperinhos, eles vêm rápido e todo dia você vai ali, colhe uma cebolinha, colhe uma salsinha, um coentro, sente o aroma, o sabor daquilo na cozinha e fica feliz e isso te dá satisfação muito rápida, né? Se você tiver mais espaço, né? E mais espaço eu me refiro de 10 a 50 metros quadrados, então você pode, além dos temperos, deixe um canteiro ou 2 separados para os temperos. Em outros canteiros, plante as plantas de ciclo de crescimento médio, de médio porte, por exemplo. Além dos temperos, das rúculas, dos alfaces e rabanetes, você pode começar a incluir agora brócolis, que são um pouquinho mais altos, repolho, beterraba, cenouras e tantas outras coisas, que é muita coisa e vocês sabem o nome de tudo, né? E prefira as de porte médio. E se você tiver mais espaço, mais do que 50 metros quadrados, então aí você pode ter de tudo. Além de temperos, plantas médias, ter as mandiocas, os quiabos, as abóboras, melancias, melões, porque elas ocupam mais espaço. Então você reserva um canteiro para temperos, um canteiro para hortaliças médias e um canteiro para as coisas mais de ciclo longo e maiores. E se você tiver muito mais que isso, aí você vai incluir as frutas, né? As frutas de pequeno porte, de médio porte. Então aí você tem de pequeno porte a figueira, a acerola, o quincã ou o xinxim, não sei de onde você é, como é que você chama, aquela laranjinha assim. Groselhas, que na verdade não é uma fruta, você pode pôr na horta mesmo. E outras frutas de porte pequeno. E se você tem mais espaço, então você começa a pôr de porte médio, goiaba, laranja, jabuticaba, pitanga, carambola, e por aí vai. E se tiver uma propriedade rural grande, então as grandes mesmo, abacateiro, manga, jaca, e por aí vai. Então o que você vai plantar depende do espaço. Compreenderam? E se você tem pouco espaço, ou muito, é importante procurar plantar aquilo que você gosta e aquilo que você consome. Tem gente que na empolgação de plantar, planta muita mandioca porque recebeu umas mudas e não pode jogar fora as mudas. Eu vou plantar todas essas mudas. E você fica lá com 60 pés de mandioca. Olha que linda a plantação. Mas você já calculou quanto tempo vale para você comer 60 pés de mandioca? A mandioca você come um pé, dependendo, tudo é relativo, depende do solo, da planta e de tudo mais. Mas um pé tem aí de 3 a 8 quilos, às vezes mais, de mandioca. Então, uma família de 3, 4 pessoas, ela come um pé de mandioca forçado em uma semana e depois na outra ela não quer ver mais mandioca.
né? Então, o inhame, inhame é bom para isso, bom para aquilo, mas começa a comer o inhame, 2, 3 refeições, você não quer mais comer inhame. Então, não encha assim de um monte de coisas. Põe lá meia dúzia de inhame, meia dúzia de pé de mandioca. Pensa assim, um ano tem 50 semanas. Se eu a cada 4 semanas comer um pé de mandioca, 12 pés dá para um ano. 12 pés de inhame dá para um ano. Um pé de acerola dá suficiente. 6 pés de brócolis é muito brócolis. Você arranca a raiz e as mudas são as hastes, o caule dela. O caule, você quebra em pedacinhos assim. Existem muitos métodos novos de plantar, mas o tradicional é quebrar em pedacinhos e enterrar novamente. E a mandioca você deve se planejar, porque ela é uma planta que depois de um ciclo de 8 meses a 1 ano, existem diversos tipos de mandioca, mas em geral ela começa a ficar um pouco dura para cozinhar. Então o ideal é, terminado o inverno, lá para julho, você mexe a sua terra, deixa ela prontinha, e agosto, quando sentir que já acabou o frio e as coisas começam a brotar, você planta a mandioca ali. E ela vai levar uns 8, 9 meses, às vezes 7, se o lugar é bem quente, até 6. E aí você começa a colher. E aí, quando chega o próximo inverno que ela perde as folhas, você ainda continua comendo. Mas a hora que você vê que ela começa a ficar dura, começa a plantar outras 6 novas. E as outras arranca e joga fora, porque elas vão ficar endurecidas, vão ficar apodrecidas e não é legal. Estou certo ou não? Farinha. Depois de 1 ano ela fica fibrosa, ela é excelente para fazer as farinhas, o polvilho e tudo mais. São conceitos interessantes. Muito bem. Então já entenderam aqui o que plantar. Plante aquilo que você gosta, na quantidade que você consome, aquilo que você vai levar para casa, sua esposa, seus filhos, seu marido vão dizer, é gostoso comer isso aqui. E não plante um monte de abóbora, um monte de mandioca, um monte de inhame, um monte de coisa que as pessoas não vão querer comer. Então, dá muita, não é? E depois quem consegue comer tudo? Mas tem o espaço? Tem, só que o trabalho que você usa cultivando isso, você pode cultivar outras coisinhas, né? E o trabalho seu cultivando outras coisinhas é mais interessante. Bom, escolha do local. Às vezes a gente planta e não dá direito às coisas. Por quê? A planta precisa de algumas coisas para ela crescer. Algumas coisas são essenciais. Eu vou falar todas e depois eu vou falar uma por uma. A luz é essencial, a água é essencial, o solo é essencial, o relevo é interessante e o clima é interessante. Então, 1, 2, 3, 4, 5 fatores, no mínimo, que são interessantes. Então, sobre a luz, se você tem um quintal, você deve olhar por onde o sol gira, onde ele nasce. Vamos supor que o sol nasça lá e se ponha aqui, certo? A gente vive no hemisfério sul, então no hemisfério sul o sol não passa na nossa cabeça, ele passa mais para lá, assim, para o norte. Então, onde o sol nasceu, seu braço direito leste, braço esquerdo oeste, na frente o norte. Então, a incidência de luz no Brasil vem, na maior parte, do norte para cá. Então, se a sua casa é aqui, não faça o canteiro atrás, porque vai ter muita sombra. Faça o canteiro no outro lado de lá. Por quê? Para apresentar produtividade, a planta precisa da luz para ela fotossintetizar a luz, assim como uma placa solar que faz energia elétrica sintetizando luz, os fótons. Sem luz ela não vai produzir eletricidade, não é isso? Então, a planta é igual, é uma placa térmica, uma placa fotossintética. E se ela não receber luz, ela não vai produzir alimento, ela não cresce, ela produz pouco. E uma planta, em geral, existem plantas que têm fotoperíodos diferentes, as plantas conseguem medir a quantidade de luz que elas recebem no dia, a parte escura e a parte clara, e elas têm um metabolismo próprio, cada uma delas, para produzir com mais luz ou com menos luz. E as plantas, em geral, da horta, não produzem com menos de 4 horas de sol. Então, se você tem prédios, eucaliptos,
mangueiras, árvores grandes e tem sombra, e você vê que lá dá menos de 4 horas de sol, vai fazer em outro lugar. Se você não tem outro lugar, então vai escolher aquelas plantas que dão melhor na sombra, né? E vai se contentar com elas. Mas você deve escolher sempre o lugar que bata a maior quantidade de luz, né? E se você tem esse lugar com mais de 4 horas, quanto mais horas de sol, melhor virão as verduras. Então, se tem um lugar que dá 4 horas, tá bom. Mas se tem um lugar que ela bate durante 6 horas, prefira ele. 8 horas, prefira esse lugar, né? Então, analise a sombra dos prédios, da casa, do muro, da parede, das árvores e procure colocar a horta num lugar bem ensolarado. Quem mora em propriedade grande não tem problema, porque bate sol em todo que é lugar, né? Agora, se você tem uma horta pequenininha lá no seu quintal, na sua casa, e vamos supor que o seu canteiro aqui é assim, tanto faz ele ser assim ou assim, qualquer direção. E é pequeno, e você só vai ter os temperinhos, as plantas médias e algumas grandes. O sol bate de lá, e você resolveu plantar o pé de mandioca lá na ponta do canteiro, ele vai fazer sombra aqui e não vai crescer a cebolinha aqui. Então, escalone as plantas. Plante as menores na frente, as médias aqui e as altas, quiabo, mandioca, milho e acerola, na parte de trás, porque aí o sol o sol vai bater em todas elas e não vai fazer sombra, certo? Isso parece simples, mas às vezes a gente não pensa nisso. É o sol direto. Ó, aqui eu tenho luz, vocês estão vendo, estou vendo tudo, mas não bate raio de sol, é uma luz difusa, refletida só. Ali, ó, tem sol direto. É o sol direto. Você tem que olhar quando o sol começou a pintar o chão de clarinho, e você tem ali, bom, aqui bate mais do que 4 horas, aí depois ele desaparece. Qualquer planta, né? Qualquer planta. É. Isso. Sim. Tecnicamente, existem muitas diferenças. Existem plantas que não toleram períodos de sol muito longos. Aí são as plantas que dão dentro da floresta. Orquídea, por exemplo. Orquídea não quer sol incidindo direto, ela quer esse sol refletido, né? Ela precisa também de sol direto, mas depois das 4 da tarde ou antes das 10 da manhã. Que é fraco, que é inclinado. Então, são detalhes que a gente vai ter que analisar planta por planta. Mas, em geral, as flores e as plantas de horta e as frutíferas, em geral, precisam de 3, o ideal seria mínimo 4 horas de sol. Hortaliças é pelo menos 4, e aí o período máximo está tudo bem, não tem problema. Só não pode ser muito quente para algumas verduras, mas, a grosso modo, é isso. Tecnicamente, existem plantas que querem só sombra, mas a gente está falando de horta, normalmente horta é isso aí. Então, falamos da luz, do escalonamento, da face norte, né? Agora vamos falar da água. Tá. A água é um elemento essencial para a planta. Eu vou falar de quando se deve aguar. Mas só para vocês saberem, a água, depois da luz, bom, tudo é essencial, mas a água é uma das coisas mais importantes. Já notaram que a planta murcha sem água? Então, a água é responsável para dar esse entumecimento, o endurecimento da planta e sustentar, fazer uma coluna. A planta é um organismo incrível. Ela tem nas células bombas de pressão e ela mantém uma pressão muito grande de várias atmosferas dentro de uma árvore, dentro de uma planta. É uma pressão muito grande. E ela puxa a água do solo. Imagina o sol, vocês já colocaram a mão numa chapa de ferro preta que fica no sol, assim? Isso queima a mão, não queima? Imagina a folha de um vegetal que fica exposto ao sol o dia inteiro. Ele sofre uma temperatura muito alta, então a planta está sempre transpirando, puxando água e jogando e refrigerando essa folha. Os estômatos abrem, liberam água, liberam gases, e a água também puxa os nutrientes do solo. O solo pode ter nutrientes, mas se não tiver água, não vai trazer os nutrientes para a planta. Então, a água é muito importante. Quando joga água, né? Olha, tecnicamente, existem fases em que a planta precisa mais de água e menos de água, mas vamos ser bem práticos aqui, né?
Então, você fez um canteirinho. Quando regar? Sempre. Dias assim de sol ensolarado como hoje, regue pelo menos uma vez por dia. Aí você vai lá, dá uma olhadinha depois, antes de regar, coloca a mão na terra, enfia um dedinho ou então um palito. Se saiu bem seco assim e não gruda lama na sua mão, precisa de um pouco de água, né? Se saiu molhadinho e tal, você pode não pôr água. Mas assim, no normal choveu ontem no final da tarde, ou choveu e agora está nublado, você não precisa regar, vai lá, testa a água, a terra vai estar úmida. Mas se não choveu ontem, hoje o sol abriu, faça a rega. Então, dias de chuva não precisa regar. Resumindo, dia de chuva não rega, dia de chuva, isto deu chuva de manhã ou da tarde. Dias nublados, regue se você não regou no dia anterior ou se não choveu no dia anterior. Então, regue uma vez. E dias de sol muito forte, você pode regar 2 vezes. Isso não é regra geral, é uma média. Choveu, não rega. Nublado, rega uma vez. Dias de sol forte e sol aberto, 2 vezes. Mas você vai sempre verificar se precisa ou não precisa da rega, né? Evitar regar nos horários quentes, tá? Porque a água que se acumula nas axilas das folhas, nos buracos que a planta tem, nas copas que ela forma, e também na superfície e nas pontas, nas gotas, ela vai se esquentar muito com o sol do meio-dia. E esse aquecimento vai cozinhar as células da folha da planta. E ela vai morrer, principalmente as mais sensíveis. Algumas não estão nem aí, elas aguentam. Por exemplo, o inhame. Inhame é uma folha que não pega água muito fácil. A couve também, elas são hidrofóbicas, a água corre nelas, tudo bem. Mas evite regar nas horas quentes. Regue assim até umas 10 da manhã e depois de umas 13h30, 4 da tarde. Agora, você saiu, você trabalha e não deu para regar e sua horta está lá, por aqui, está seca. É pior deixar ela de regar do que regar ela no calor, porque ela precisa da água. Mas evite regar em cima das folhas, assim. Pegue a mangueira e regue no solo. Assim, põe a água no solo, para que a água pegue no solo e não nas folhas. Então, a água no solo rega as raízes, encharca o solo, mas não prejudica as folhas. Então, as folhas começam a chupar água e voltam de novo ao normal. Então, uma boa dica. Sempre, até no horário fresco, não é muito bom jogar água em cima das plantas. Por quê? Vai vir o sol depois e a água que ficou acumulada vai aquecer. Até lá, às vezes, ela elimina a água. Tudo bem. Mas evite, porque as plantas foram feitas para ficarem no seco. Vê que elas produzem bem nas estufas, e nas estufas se coloca gotejamento e não aspersores, né? E outra, plantas que têm flores, por exemplo, os feijões, as abóboras, quais mais? Quiabo, tomate, pepino, melão. Quando você joga água, a água encosta no pólen, incha o pólen e estoura o pólen. Aí elas não polinizam. E se elas não polinizam, elas produzem menos frutos e produzem frutos menores. Então, a rega, em resumo, procure regar sempre o solo e não as plantas, tá? Exceto se você mora numa cidade grande mesmo e muita fumaça de ônibus ou tem uma pedreira do lado que é muito pó, de vez em quando você precisa molhar as folhas, tá? Mas no geral, se você então não tem tempo de... uma coisa importante também, quando você joga água no solo, 50% dessa água vai infiltrar no solo, a planta não vai pegar e vai perder essa água, certo? Então, imagina assim, uma superfície do solo que ela esteja aqui, né? Se uma superfície do solo que está aqui, ó, vamos supor que a superfície é aqui do solo. A água que está acumulada até aqui vai ser aproveitada pelas plantas. A que estiver para baixo disso aqui, ela não vai voltar para as plantas. 50% da água que você joga vai para o fundo.
Dos outros 50%, 25% fica aqui, outros 25% ficam nas folhas, na superfície e evaporam. Então, não fique jogando água em excesso, porque ela vai para cima, vai para baixo e não vai servir para nada. É preferível que você faça uma rega rápida só no solo para alimentar essa linha de solo que é utilizável pela planta, e deu a regadinha rápida ali, vai embora. Mais tarde você dá outra regadinha. Regadinhas mais frequentes são mais interessantes, principalmente na cidade que a água é paga, né? E se você quiser mesmo, compre umas mangueiras de gotejamento, vende isso na internet e coloca as mangueirinhas na linha de gotejamento. Amanheceu, está quente o dia, liga elas. Elas ficam gotejando, pingando, só água suficiente que a planta precisa, você economiza água. Isso, só molha a raiz, é a melhor maneira. Então, se você não usar o gotejamento, simule o gotejamento. Pegue a mangueira, regue perto da raiz, de maneira suave, feito chuveirinho ou com o dedo aberto, para ela não cavocar as raízes. Ficou claro quando regar, quanto regar? Sim, sim. As plantas não têm só aquelas raízes que a gente vê quando arranca ela. Elas têm centenas e milhares de micropelinhos, de micro-raízes que se formam em volta do pé. Quando você joga água direto assim, abre aquele buraco, você tira toda a camada de nutrientes que está grudada nessas raízes, rompe algumas, ela tem que recomeçar a reconstruir isso tudo de novo, as pontes de nitrogênio que são alimento para ela, e realmente prejudica muito, né? Tem umas mangueiras que abrem um aspersorzinho, você faz ou com o dedo suavezinho, controla a pressão, ou com chuveirinhos, como você quiser, mas sempre jogue de maneira suave, tá bom? Bom, sobre o solo tem propriedades físicas e químicas. Vocês já viram que tem solos mais pesados, mais duros, mais argilosos, tem solos com mais areia, não é isso? Então, o solo deve ser sempre leve, características físicas do solo, sempre leve. Então, se puder, acrescente areia, material orgânico, para que ele seja fofo. Palhada de coco, palhada de arroz, de torta de mamona, de capina de grama. Sempre incorpore coisas para que o solo seja leve, tá bom? E incorpore sempre nutrientes. Pense em ter um lugar, se você puder, senão você tem que comprar, para colocar restos de capina, de folhas, de verduras, esterco bovino, esterco de cavalo, esterco de aves. Na cidade você não pode ter os estercos, mas se você comprar eles no interior já curtidos, eles não têm cheiro, e aí você utiliza. Mas a terra, o solo, tem que ter nutrientes. Se não tiver nutrientes, não vai produzir. Além dos nutrientes, se você quer levar a sério a sua hortinha, ela vai produzir de qualquer jeito, mais ou menos. Mas se você gosta mesmo e fala, ó, vale a pena, então uma vez por ano faça um teste químico para saber pelo menos o pH do solo, porque corrigir o pH, que é a acidez do solo, é muito importante. Então, às vezes, algumas agropecuárias maiores têm um kit para você conhecer o pH, e eles ensinam como é que faz. Se você não tiver isso, vende pela internet. Se você não quiser conhecer um engenheiro agrônomo, fala, eu queria saber a acidez do meu solo. Ele faz para você. Se não, tem métodos naturais de você compreender, mas procure saber a acidez do solo, porque corrigir a acidez é muito importante, certo? Então, o solo brasileiro ele é pobre, então muito material orgânico, sempre material orgânico, umidade, água e bastante material orgânico no solo. O relevo, procure as partes mais planas para plantar, certo? Porque as partes com declives ou aclives, a chuva leva os nutrientes, você cavoca, leva a terra, é ruim de trabalhar, né? Então procure as partes planas. E os declives, se você mora numa cidade pequena, tem um quintal pequeno e só sobrou um pedacinho plano e um declive grande,
tudo bem, plante no declive também. Mas aí no declive você planta aquelas plantas que são de ciclo mais longo, você não vai mexer nelas. Por exemplo, se você plantar batata doce no declive, você vai ter que cavocar para arrancar as batatas doces. E aí você vai mexer no solo, o solo vai erudir, né? Então, procure plantar lá, por exemplo, o milho, uma linha de milho, 2 linhas de milho, eu não vou mexer no solo para tirar o milho, eu tiro ele em cima e deixo a raiz lá, né? Então, evite plantar no relevo, se tiver que plantar no relevo. Abacaxi, por exemplo, você deixa lá, é uma cultura de longo tempo, né? E assim por diante. Entenderam, então, do relevo? E, se necessário, se for um terraço muito íngreme, faça terraços, né? Nivela uma linha de 1,5 m, outra linha de 1,5 m, né? E platores, isso mesmo, certo? E o clima? O clima a gente não pode muito evitar o clima, né? Mas assim, quem mora lá em lugares muito quentes ou em lugares muito frios, Rio Grande do Sul, Manaus, Amazonas, muito quente, Nordeste, talvez tenha que pensar numa estufa para criar um ambiente certo, para ter algumas coisas. Se quiser ter morango, alface, coisas mais sensíveis, talvez tenha que pensar numa estufa, né? Agora, em termos de clima, não estou falando de um ventinho simples que bate de vez em quando, mas eu tenho uma horta que é num ponto muito alto da cidade e é um corredor baixo e tem um barranco, uma inclinação, e em cima eu tenho as bananeiras. Ali venta quase que 24 horas por dia, é um vento constante, assim, um corredor de vento. As folhas de bananeira são todas rasgadas, as plantas têm muita dificuldade para crescer nos ventos. Então, se o teu lugar tem vento constante, direto, vento que está sempre movendo, mexendo as coisas, levando tudo que você tem em casa, então pense num quebra-vento, talvez uma cerca viva de chuchu, maracujá, uma cerca de madeira mesmo, alguma coisa que dê uma quebrada no vento, o vento passa por cima e você faz a horta sem vento, ok? Bom, o preparo do canteiro. Escolha, depois que você viu a luz e tudo mais, lá escolheu o lugar para o canteiro, remova todo o mato com uma enxada, né? O clima, já falei do clima. Remova a vegetação com uma enxada. Aquela vegetação que você removeu, nunca queime nem jogue fora. Sempre jogue num canto para decompor e você devolver ela depois como adubo. Entenderam, né? A composteira. E demarque a sua área de canteiro. A área de canteiro eu sugiro 7 por 1,5. Por quê? Se o canteiro for maior do que 7 metros, eu vou explicar mais tarde, à tarde, como é que a gente faz o canteiro na prática lá. Uma das coisas importantes que eu vou falar aqui, você não deve pisar mais no canteiro uma vez que a terra foi movida, porque a terra se compacta. Então, se você não vai poder pisar no canteiro, você vai ter que dar a volta sempre que quiser mexer no canteiro. E se o canteiro for muito maior do que 7 metros, você fica andando muito para lá e muito para cá. Então, máximo 7 metros. Pode ter 10? Pode ter 5, pode ter 3. Logística, isso mesmo. E por que 1,5? 1,5 é sugestão, depende do tamanho do seu corpo. Isso. Você agachou aqui no carreiro do canteiro, né? Esticou a mão aqui, conta daqui até aqui, no meu caso dá 75 centímetros, certo? Aí eu vou pelo outro lado do canteiro, agacho, estico a mão aqui, dá 75 centímetros, então 75 mais 75, com 1,5 eu alcanço os dois lados do canteiro, tranquilamente, sem doer as costas, sem pôr a mão no canteiro, sem pisar no canteiro. Assim o solo está sempre fofo, e você está aproveitando aquela terra macia, fofa e alcançando dos dois lados. Se você tem o braço mais curtinho, então pode ser 1,20, 1,30, 1 metro. Menos que isso começa a ficar disfuncional. Nunca pise no canteiro. Uma vez que ele foi cavado e afofado, não pise mais nele, porque a terra vai se compactar. E a terra fofa é muito importante para manter a umidade, a água transitando dentro da terra,
as raízes se aprofundam e dão plantas maiores. Essas galerias de ar que criam ali no solo fofo são importantes, a aeração do solo, a biótica do solo, os micro-organismos, as pontes de nitrogênio, as minhocas, tatuzinhos, gongolos, precisam desse solo solto. Então, um solo solto, ele produz 4, 5, 6 vezes mais de um solo que não foi cavado fundo assim e é pisado. Então, façam os canteiros cavando fundo, nessa distância que eu falei mais ou menos, nunca mais pise nele, só daqui um ano que você vai mexer de novo nele, né? Não põe a mão, não pise, não deixe os outros pisarem, mantenha a terra sempre fofa, incorpore material orgânico, alinhe e nivele o canteiro, não fique revolvendo constantemente, procure retirar os matinhos que deram no canteiro com a mão, porque quando você passar a enxada, você vai cortar aquelas raízes fininhas que eu falei que quando joga água você prejudica. Então, uma vez plantado o canteiro, não coloque mais enxada, retire com a mão, faça as regas no solo. E a altura ideal do canteiro? No nível do solo, ele deve estar fofo, mexido com a enxada e incorporado o adubo orgânico, cerca de 1 palmo, ou a altura de um enxadão, assim, um pouco mais de 1 palmo, para baixo do solo e para cima do solo também. Para baixo, quanto mais profundo tiver, melhor, porque as raízes vão longe. Por exemplo, um pé de milho que a gente pensa que vê assim um tantinho de raiz por fora, que acha que tem um tanto de raiz assim, ele tem raízes que crescem até essa profundidade do solo, se o solo for macio. Assim é um alface, assim é uma cebolinha, tudo que você planta é assim. Se tiver a terra mais fofa para baixo, ele vai para baixo. E por que para cima? Porque o dia que você regar demais e o dia que chover demais, essa parte que está para cima, ela desidrata, desce a água, drena e o canteiro nunca fica encharcado. Então, um canteiro fofo e elevado é tudo o que você precisa para produzir, né? Então, o canteiro elevado, ele facilita a drenagem. Bom, por fim, espalhe todo o material orgânico no seu canteiro, plante, já disse, não utilize mais enxada, arranque os matinhos com a mão, né? E não deixe crescer mato no meio do canteiro. Se o mato começa a ficar da altura da metade da planta, ele já está competindo com a planta, ele está roubando água, nutrientes, tudo que era importante para a planta já foi ali. E as plantas daninhas, elas metabolizam e sintetizam esses nutrientes muito mais rápido do que as plantas que a gente come. Então não deixe competir. E ao arrancar os matinhos, coloque uma mão na planta que você vai arrancar. Tipo, a planta está aqui, ó. A mãozinha aqui e arranca o matinho ali. Senão, às vezes, quando você arranca o mato sozinho, assim, a planta vem junto, né? Mas nunca apertando, tá bom? E assim, se você deixar o mato crescer um pouco também, ele lança sementes. Aí você tira, volta outro de novo. E retirado o mato, evite deixar o solo descoberto. O sol, ele esteriliza, ele mata todos os micro-organismos que tem ali na terra. Então, terminada a monda, que é a capina feita com a mão, chama monda, terminada a monda, pegue palhada de grama, de capim, resíduo de qualquer outra coisa que você tem, já seco, já curtidinho, e espalhe em volta para deixar tudo fechadinho. O canteiro fechado, ele mantém a umidade, mantém os micro-organismos vivos, mantém a temperatura de solo, e as plantas crescem muito bem. Então, canteiros levantados, fofos, bem nutridos, bem regados, cobertos, e assim o canteiro fica saudável, mantém a temperatura, os organismos e tudo mais. Ferramentas, tenha sempre ferramentas boas, encabe elas bem, afie, não trabalhe com ferramentas ruins, porque elas atrapalham o seu trabalho, provocam dor, nas costas e uma série de outras coisas. Eu estou correndo aqui, né? Já falei sobre isso. As ferramentas, né? Nos dias de chuva,
Aproveite para afiar as enxadas, para encabar o enxadão, porque às vezes você só tem 1 hora para trabalhar na horta, chega lá, quebra o cabo da enxada, já foi o seu ânimo, né? Então, no dia de chuva, ok. Então, o meu tempo esgotou. Guarde sempre as ferramentas em lugar limpo, trabalhe com segurança, bota, blusa, chapéu, não tome sol excessivo, leve água para tomar, bota porque às vezes você machuca o pé, né? E não é interessante. Se fizer esforço para arrancar uma touceira de capim, não tente pôr todo o esforço de uma vez só até quebrar o cabo da picareta ou da enxada. Você pode quebrar as costas também. Então, faça tudo leve, um pouco por vez. Eu já estou acabando aqui. Sementeiras. É caro comprar as mudas. Em São Paulo, uma muda de alface custa R$8. Eu compro o pé por R$1,99. Né? Eu compro 10 mudas, gasto R$80, 5 morrem, me sobram 3. Eu paguei R$80 por 3 mudas que eu ainda vou. Então, veja só, não compensa. Então, compre aqueles saquinhos de sementes, compre bandejinhas de tubetes, faça mudinhas, tire suas mudinhas e faça suas mudinhas. Tenha sempre um canteirinho reserva pronto. Às vezes você passa num lugar, vê umas plantas, umas coisas, quer trazer, mas você não tem um canteiro pronto. E até aprontar demora, né? E é isso daí. Eu precisava de mais tempo para falar, hein? E se tiver mais canteiros, faça uma rotação de cultura. Não plante sempre batata, 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 ali só cenoura, 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 porque vai criando doenças, vai exaurindo os nutrientes. Então, uma planta tira um nutriente, outra tira outro e devolve outro. Plantou cebolinha esse ano aqui, no outro ano planta a batata aqui, a cebolinha lá, planta a cenoura ali, a beterraba aqui, vai trocando, que assim elas vão ciclando os nutrientes e evitam doenças também. Certo? A colheita, colha sempre nos horários mais frescos, aqueles que você faz a rega, né? Quando você colhe a planta, ela começa a perder água. Então, colher na hora quente, ela vai murcha para a cozinha. Se precisar colher no horário quente, porque você tem que colher, leve uma bacia com água, cortou ela, já coloca dentro da bacia, que ela continua puxando água. E colha sempre com uma faquinha afiadinha, não rasgue com a mão, porque isso dilacera os tecidos e provoca a entrada de doenças na planta. Ok?